Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Hoje é dia 26 de agosto de 2025 e eu quero compartilhar com vocês um presente do Senhor Jesus Cristo que Ele me deu nesta noite. E eu vim aqui compartilhar porque cada vez que nós compartilhamos estas experiências do Senhor Jesus Cristo, nós estamos também compartilhando a palavra de Deus. Quando nós temos uma experiência em sonho ou em visão, enfim, em relação ao arrebatamento, e compartilhamos com as pessoas, nós alcançamos pessoas para Cristo. Nós estamos falando para elas que elas precisam se arrepender dos seus pecados e crerem no Senhor Jesus Cristo, porque Ele está voltando. E eu estou aqui para fazer exatamente isso, em concordância com a palavra, com João capítulo 14, onde o Senhor Jesus Cristo diz que vai voltar para nos resgatar, em concordância com 1 Coríntios 15, onde Paulo fala a respeito do arrebatamento, nas cartas de Tessalonicenses, Pedro também fala na carta de 1 Pedro, e assim por diante. Então, irmãos, se você tem uma experiência, você também precisa compartilhar, tá certo? Porque cada vez que você compartilha, você está focando na palavra de Deus e manifestando a palavra de Deus aos olhos de outras pessoas, tá bom? E o sonho desta noite foi o seguinte: eu ia visitar 2 idosos. O primeiro que eu ia visitar era um senhor, ele estava acamado, ele já estava no final dos seus dias. Eu não me lembro exatamente se ele já era cristão ou se eu falava de Jesus para ele, mas a conversa era sobre Cristo. Então o filho dele chegava, ele vinha visitá-lo de São Paulo, e quando ele entrava em casa, logo aquele senhor falecia. E aquele senhor era avô de uma amiga minha, e nós duas saíamos da casa dele, assim que ocorreu, né, o falecimento, e a gente ia visitar uma outra senhora que era lá de perto também. E aí, quando eu entrava na casa dessa senhora, eu conversava com ela e ela era bastante pentecostal. E eu falava assim para ela, perguntava assim para ela: mas o Senhor Jesus Cristo está voltando mesmo? Interessante essa pergunta no sonho, porque eu creio que o Senhor Jesus Cristo está voltando. E ela falava para mim que sim. E ela agia como uma pessoa que amava muito o Senhor Jesus Cristo, que tinha aquele fogo, aquele desejo no seu coração pelo reino de Deus, como uma verdadeira pentecostal. E aí, irmãos, o que aconteceu? Eu ia saindo da casa daquela senhora e tinha uma escada, e eu pensava assim: poxa vida, mas essa escada aqui é perigosa para ela. Era uma escada meio desajeitada para uma pessoa de idade. Mas aquela senhora era alta, era magra, mas ao mesmo tempo ela era uma idosa forte. Ela não era uma idosa fraquinha que tinha problemas de mobilidade, não era isso. Ela era bem forte. Enfim, tá bom. E aí eu saía da casa dela e ia para minha casa. Só que era um pouco distante e as ruas eram muito mal iluminadas e já tinha escurecido o dia. E aí então eu ficava assim: e agora eu não vou para casa, eu vou ficar por aqui, porque eu não vou nessas ruas escuras. E aí eu olhava para trás e via que tinha um vizinho meu indo para casa dele. E aí então, como ele estava indo, eu não iria sozinha, então eu peguei e fui logo atrás dele. E cheguei em casa e me deitei. Na minha casa era como se não tivesse parede e eu pudesse ver lá fora. E ao deitar eu vi uma fumaça branca lá na frente, como se eu estivesse enxergando bem longe no horizonte. E eu ficava pensando o que era aquela fumaça. Se era uma fumaça que vinha de uma bomba, o que era. E depois eu tinha a confirmação, porque vinha uma segunda bomba. E essa bomba caía e fazia uma fumaça igual. E naquele momento que caía a segunda bomba, então eu comecei a sentir o meu corpo
como se tivesse assim milhares de formiguinhas, né? Eu comecei a sentir o meu corpo formigando e eu sabia naquele momento que o meu corpo estava sendo transformado e que Jesus tinha vindo me buscar. E quando eu disse para vocês que eu recebi do Senhor um presente, foi porque em muitas experiências que o Senhor Jesus Cristo me deu com relação ao arrebatamento, eu nunca senti o meu corpo sendo transformado. E sempre tive essa vontade. Quando eu assistia pessoas contando, né, experiências com isso, a minha filha também já teve essa experiência de sentir o seu corpo sendo transformado. Eu sempre pensei, nossa Senhor, eu nunca senti isso, eu queria sentir para saber como é, né? E hoje o Senhor Jesus Cristo então me deu esse presente. E eu estou aqui compartilhando com os irmãos. E eu agradeço a você que ficou até o final do vídeo. Eu peço que você deixe o seu like para me ajudar a compartilhar essa mensagem com outras pessoas. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Vamos alertar as pessoas que o Senhor Jesus Cristo está voltando. Eu não sei o dia, não sei a hora. Não vou me atrever a dizer sobre isso, mas eu quero dizer a vocês que o Senhor Jesus Cristo está vindo. E eu achei interessante também, irmãos, porque normalmente eu peço para Jesus, Senhor, me dá uma experiência essa noite, me dá um sonho contigo essa noite, e ele me responde, mas na noite passada eu não pedi, e ele me deu mesmo assim. Ele sabia do meu coração, com sede de ouvir a voz dele, e ele me deu esse presente. Amém? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu estava numa campanha de jejum, oração e leitura da palavra. Eu estava muito aflita com as pessoas que ainda não entenderam, né, quem é Jesus, o sacrifício dele, que ele é o caminho, a verdade, a vida. E eu senti no meu coração uma dor muito, muito grande por essas vidas que estavam se perdendo, por não conhecer, por não ter tido ainda esse entendimento, essa revelação. E eu comecei a chorar muito, chorar muito. E eu me tranquei no banheiro e chorava, aquela dor pelas almas. E aí eu falava, Jesus, se o Senhor voltar agora, o que vai ser dessas vidas? Senhor, tem misericórdia dessas vidas. E fiquei chorando muito, muito tempo, aflita com a questão do arrebatamento, questionando. Eu falava, Senhor, será que é coisa da minha cabeça? Senhor, me mostra, Pai, me mostra, Senhor. Mas aquela dor sangrava o meu coração. Eu chorava muito mesmo pelas almas, pelas vidas que iriam se perder. E eu falei para o Senhor, Senhor, me dá um sonho, Senhor. Me confirma, Pai, se realmente o Senhor, se a sua vinda está próximo, se o seu arrebatamento está próximo. E aí eu fui dormir. E nessa mesma noite, o Senhor me deu 2 sonhos e uma visão. Isso nunca aconteceu antes, de eu ter na mesma noite 2 sonhos e uma visão. O primeiro sonho foi assim, eu estava num lugar, numa varanda de uma casa, uma sala de eventos, não sei explicar muito bem, mas eu estava, e juntamente comigo tinha uma cantora do meio gospel, tinham mais pessoas, tinha um senhor, tinha uma criança. E eu vi que essa criança, ela estava segurando um balão e o balão começava a subir e fazia ela subir, E eu ficava preocupada, eu falava, gente, a criança vai subir. E eu falava, gente, tem que cortar o balão, senão ela vai subir, ela vai sumir. E aí, de repente, essa pessoa do meio gospel, do louvor, ela me apresentava para um senhor que estava sentado numa cadeira e falava assim, olha, ela tem ensinado sobre o jurídico de Deus. E aí o senhor olhava para mim e falava, nossa, mas você é jovem. E eu dizia para ele, eu tenho 41 anos. E ele dizia, eu tenho 69. E a gente dizia, nossa, eu falava para ele, você não parece essa idade. E ele dizia, você também não. E aí, de repente,
nós entramos para um andar acima. E quando nós estávamos nesse andar acima, tinha uma mesa preparada, toda posta. Já tinha os talheres, os pratos, a comida. E eu não sei se é porque eu estava em jejum. E eu sentia na minha boca, mesmo sem experimentar ainda a comida, eu sentia na minha boca o sabor daquela comida, deliciosa. E aí, de repente, ao mesmo tempo que tinha esse banquete, essa pessoa do meio gospel ia dar um show. E aí eu falava, tá atrasado. E ela dizia assim, não, mas dá tempo da gente fazer outra coisa. Eu falei, não, você tá atrasada. E aí ela dizia assim, não, mas fica tranquila, a gente pode fazer outra coisa antes. E dentro, a gente estava como se fosse numa sala grande, enorme, mas reservada. E de fora tinha uma multidão de pessoas, esperando para assistir o show. E de repente, veio um pastor bem conhecido e dizia assim, não estamos atrasados. A hora chegou. O show vai ficar para trás. Chegou a hora de sentarmos para participarmos do banquete. E o sonho acabou. E eu pedi a Deus a revelação desse sonho, a interpretação, o entendimento. E o Espírito Santo falou no meu coração o seguinte, que aqueles que vão subir são aqueles que são como uma criança, com o coração diante de Deus, simples e puros como o de uma criança. E que muitas pessoas têm duvidado, né, da questão do arrebatamento. Essa criança ia subindo, ela já estava subindo. E eu mesmo, por vezes, queria cortar esse sonho. Eu achava que eu deveria cortar a linha, né, desse balão para que a menina não subisse e desaparecesse. Mas o Senhor não permitiu e eu não fiz isso. E o que eu entendi é isso, que vão subir sim, e já está próximo. As pessoas que vão subir, aquelas que têm o coração semelhante a uma criança. E essa pessoa ter falado para mim que eu conhecia do jurídico é uma pessoa do meio gospel que eu admiro, uma pessoa que, assim, tem muito entendimento na palavra de Deus. E eu dizia, Senhor, quem sou eu para ensinar coisas de direito, coisas jurídicas? Mas tudo é uma metáfora no sonho. Pelo que eu entendi, o Espírito Santo me disse, filha, você tem entendido das leis sobrenaturais, das leis do Espírito, e você tem tentado ensinar para as pessoas, mesmo as pessoas que têm mais conhecimento terreno, mas o espiritual tem sido revelado a você, e você tem repassado isso para algumas pessoas. E a questão da idade, de eu ter confirmado a idade, é porque realmente aquele momento aconteceria nessa fase da minha vida, nessa etapa da minha vida. E aquele senhor falando que ele tinha 69 anos, se refere a 69 semanas de Daniel, que a gente não chegaria a 70 semanas, que é a semana da grande tribulação. Bom, esse foi o entendimento que o Senhor me deu. E eu acordei assustada e agradeci ao Senhor, né, por esse sonho, e voltei a dormir. No que eu voltei a dormir, eu tive outro sonho. E eu sonhei que eu estava na minha casa, não aqui onde eu moro, mas a outra casa que eu morava antes. E estávamos eu, meu esposo, minhas filhas, minha mãe. E de repente eu olhava para a porta e eu via que estava chegando o ladrão. O ladrão estava chegando. E eu começava a gritar apavorada e avisando todo mundo, gente, o ladrão tá chegando, o ladrão tá chegando, o ladrão tá chegando, o ladrão. E as pessoas não me davam crédito, nem o meu esposo, nem a minha mãe. Era como se eu estivesse falando, o céu tá azul. Assim, significava nada para eles. E eu apavorada e falava, gente, ele chegou, ele tá às portas, o ladrão tá chegando, o ladrão tá entrando.
E aí eu falava, vamos chamar a polícia, vamos pedir por socorro. E eu tentava ligar o meu celular, ligar para a polícia, ligar, e não conseguia. Era como se o celular não funcionasse. Eu pedia para o meu esposo e a minha mãe ligar, e eles não me davam atenção. E aí eu corri para minha vizinha e falava, Bia, o ladrão tá chegando, o ladrão tá vindo, Bia, liga para a polícia. E a Bia também não me dava atenção. Eles não me tratavam mal, não me destratavam com muito amor e carinho, mas assim, era como se eu não falasse nada que fizesse sentido. E aí eu falava, gente, talvez o sinal do celular aqui na casa dela esteja melhor. E eu tentava ligar e não conseguia. E de repente eu olhei pro meu celular e a tela foi fechando até o celular se apagar completamente. E eu acordei também aflita, ansiosa, assim, agoniada com esse sonho e pedi ao Senhor o entendimento, a interpretação dele. E o Senhor me disse o seguinte, que o ladrão está às portas. A palavra de Deus é clara e ela diz que aquele dia virá como um ladrão, o dia que o Senhor vier buscar a sua igreja. E que realmente estava próximo. E as pessoas estavam desapercebidas. E o Senhor via meu anseio de falar isso para as pessoas. E as pessoas não me davam ouvidos. E eu falei, Senhor, mas por quê? Por que eu não consegui buscar socorro, ajuda? Deus falou, porque naquela hora, depois que o ladrão vier, nessa hora que o ladrão chegar, não vai ter mais graça, não vai ter mais o socorro do Espírito Santo de Deus. E então eu fechei os olhos e dormi novamente. E de repente eu abri o olho e eu vi uns números na minha frente. E dizia assim, 22, 12. Eu falava, Senhor, o que quer dizer 22, 2 pontinhos, 12? E depois eu abri no livro de Apocalipse 22, 12. A palavra que dizia era que Jesus estava vindo. Então, irmãos, nesse mesmo dia, nessa campanha, eu tive essas 3 confirmações de que a vinda do Senhor é breve, muito breve. E depois disso tive outros sonhos. Minhas filhas tiveram já sonhos e visões. Mais pra frente eu posso ir compartilhando com aqueles que se interessarem. Muito obrigada. E Jesus abençoe a cada um de nós, que Ele gere em nós o amor por Ele, o amor pelas vidas, o amor por aquilo que realmente importa, pelas coisas, não pelas coisas terrenas, mas pelas coisas eternas. Que o Senhor gere em nós e mostre a cada um de nós o verdadeiro sentido, o verdadeiro propósito para o qual nós fomos criados, e que tudo seja para a glória dele. Eu agradeço a Ele